Olá! Hoje vamos dar uma dica bem especial de leitura para a alfabetização infantil. Um livro que valoriza a escrita, estimula o contato com as letras e traz um assunto de extrema importância de se discutir com as crianças. Eu indico a partir de 5 anos de idade. Pensando em trazer ainda mais magia para essa literatura, vamos sugerir uma atividade artística para as crianças. Bem interessante e estimulante. Curtiu? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para vocês receberem os conteúdos da Casinha do Bem. Antes de começar, vale lembrar que todos os livros, panfletos, listas, embalagens fazem parte do processo de alfabetização da criança. E podemos usá-los no dia a dia para as crianças a partir de 4 anos de idade. Logo mais faremos um vídeo falando de escolhas literárias para esse período. E vamos para o livro Letras de Carvão, editora Pulo do Gato. Quem escreveu esse livro foi a autora colombiana Irene Vasco. Ela tem vários livros publicados e muitos deles premiados, inclusive esse. As ilustrações belíssimas são do mexicano Juan Palomino. Ele reforça nos seus traços, nas suas cores, a importância de valorizar a cultura local, a natureza exuberante, a comunidade e os saberes da vida. Tradução: Márcia Leite. A história se passa na cidade de Palenque, que em português é o mesmo que Quilombo. Com a ajuda do dono da mercearia, que era um dos únicos que sabia ler, a menina passa a descobrir as letras e o significado das palavras. A partir daí, um mundo de possibilidades se abre para ela e para os habitantes do seu povoado. Retrata de forma sensível e emocionante a convivência entre as pessoas, a cultura afrodescendente, a leitura, a escrita, a família e os direitos humanos. E no final do livro, ela relata como era a situação na Colômbia e nos outros países da América Latina, em que muitos não sabiam ler e viviam das palavras narradas, cantadas, que pareciam ser suficientes. Mas no final do século XX, a consciência de que a alfabetização era direito básico de todos começou a despertar e a se difundir. As escolas foram se multiplicando, as bibliotecas apareceram até nas cidades mais distantes, como as rurais, que também tiveram o acesso à leitura. Desde então, Irene e os batalhões formadores de leitores chegaram aos povoados munidos de muitos livros. E muitas mulheres aprenderam a ler, e das histórias cantadas, muitas saíram histórias lidas. O livro baseou-se em relatos de mulheres durante as oficinas que a autora ministrou. O relato é lindo e pode ser dividido com as crianças também. Aliás, os pequenos são bem curiosos com quem escreveu o livro. Então vocês podem sempre procurar se tiver uma foto do autor ou da autora, do ilustrador ou da ilustradora. Às vezes eles falam também um pouquinho da vida deles. Leiam, que é bem curioso. E vamos para a atividade. Como o próprio nome da literatura escolhida, Letras de Carvão. Vamos usar o carvão. Eu separei aqui um carvão de churrasco clássico. Eu peguei um pouco menor também para não ficar aquele grandão. E separei um de desenho de carvão próprio mesmo para fazer o desenho. Eu recomendo primeiro a gente deixar a criança trabalhar somente com o carvão. E depois, num outro trabalho, vocês podem inserir o giz pastel ou o giz normal. Se vocês tiverem o pastel, é mais legal porque ele tem um efeito bem bonito. Depois da leitura do livro, podemos deixar a criança livre para explorar os materiais e desenhar. Vocês também podem desenhar e nesse momento podem ir conversando com a criança, buscar no livro as palavras escritas com o carvão. E se a criança quiser, ela pode escrever ou vocês também podem escrever
no meio desse processo. E depois, num outro trabalho, usar o giz pastel, a outra cor que vai se misturar com esse carvão, que é bem bonito. E não se esqueça de, depois da atividade pronta, colocar na parede, de forma que a criança possa olhar e assim dialogar com vocês e ser um estímulo para futuros trabalhos. Espero que vocês tenham gostado da dica desse precioso livro e das atividades. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo da Casinha do Bem.